Fala, turma! Vamos aqui dar sequência à nossa aula. Hoje vou apresentar a aula de doenças osteometabólicas e algumas doenças de cunho genético na prática médica e ortopédica. O que são essas doenças osteometabólicas? Vocês já viram algumas ao longo do curso, vão ver outras, mas o que eu quero que vocês saibam, que é um grupo de doenças que alteram o metabolismo ósseo, por isso são osteometabólicas. Isso geralmente leva a uma produção anormal do tecido osteoide, que é aquele tecido ósseo inicial, que vai mineralizar aquele tecido ósseo primário. E com isso, essa alteração dessa mineralização dessa matriz, desse tecido osteoide, acarreta anomalias. Seja de deformidades, seja de armazenamento de substâncias no esqueleto, como cálcio, fósforo ou outras. E isso pode determinar o quê? Ou uma diminuição ou aumento da massa óssea. Então aqui, esse slide mostra alguns exemplos de doenças genéticas, osteometabólicas, que levam à diminuição da massa óssea. Entre elas, escorbuto, osteoporose, raquitismo, osteomalácia, a gente vai colocar junto aqui, hiperpara, mucopolissacaridose e osteogênese imperfeita. São algumas doenças osteometabólicas, não diria frequente, mas diria de certa importância, que podem levar à diminuição dessa massa óssea. Já existem outras que levam ao aumento dessa massa óssea, como displasia fibrosa, a gente já viu naquela parte de tumor benigno, osteopetrose, não confundir com osteoporose, aqui é exatamente o inverso, e a doença de Paget. Então, separamos aqui, ó, pode ver aqui na lateral, como a gente sempre costuma fazer a montagem do slide, ó, a gente divide e vamos pontuar a doença por doença, beleza? Então vamos começar aqui com escorbuto. Isso aqui, com certeza, vocês estudando aqueles livros de história do ensino médio, ensino fundamental, sempre viram aquelas doenças dos navegantes, que eles passavam, principalmente na descoberta aqui do continente americano, que eles passavam temporadas e temporadas no mar e não tinham acesso a essas frutas cítricas e verduras e tais, só comiam basicamente carne e carne processada geralmente com sal para que durasse muito tempo. Então, isso aí vocês já viram, isso aí, a gente vai só dar uma pincelada e dar um enfoque mais médico. Já devem ter visto em outra cadeira, provavelmente vão ver de novo em pediatria, mas nada mais é do que uma deficiência de vitamina C, ou conhecido ácido ascórbico. Como a gente sabe, o corpo humano não tem enzima que vai converter endogenamente, não vai produzir vitamina C, então toda a ingesta do ácido ascórbico, ela todo o que tem no organismo é de ingesta, obtido através ou de vegetais ou de frutas, que são os principais meios. Geralmente, isso é doença de país subdesenvolvido, principalmente em crianças, só que alguns autores já estão atentando para o ressurgimento nos países desenvolvidos e em certos grupos, como idosos, que principalmente você vê, aqui e lá você vê uma reportagem ali no Japão, um idoso que fica só, ele morre e vai ser encontrado 3 dias depois. Isso ocorre muito. Idoso abandonado, não come direito, pode desenvolver isso. Moradores de rua, pacientes psiquiátricos, pacientes com distúrbios alimentares ou que fazem uso dessas dietas malucas e pacientes com internação prolongada. Então, mesmo que é algo até que, vamos dizer assim, histórico ou de país subdesenvolvido, você vê que já está mudando assim, está ressurgindo o perfil desse tipo de paciente. A gente sabe que a vitamina C ela é importantíssima na síntese do colágeno. Se eu não tenho vitamina C, então o que vai acontecer? Eu vou produzir um colágeno defeituoso. A gente sabe que o corpo humano tem colágeno em abundância.
e no esqueleto não é diferente. Então, o que é que vai acontecer? Esse colágeno defeituoso ele vai alterar a estrutura e a permeabilidade dos capilares ósseos. Vai ocorrer uma formação de tecido ósseo de má qualidade, com baixa resistência às forças de tensão. Então, o que é que isso vai acarretar? Uma estrutura óssea defeituosa. Na infância, ele é conhecido como doença de Barlow. Como é que se manifesta? Aí é mais vamos dizer assim, um pouco mais agudo. Vamos ter irritabilidade, hiperestesia e hipotonia muscular, principalmente de membros inferiores, e com um certo grau de flexo. Os membros fletidos. Pode apresentar febre e hemorragias, principalmente gengival e articular. Úlceras de difícil cicatrização, lembrar que o colágeno está defeituoso. E geralmente, se você for mensurar a vitamina C no plasma, vai dar menos de 2 mg. Aqui, só para a gente recordar que hemorragia gengival, não esperem ver desse jeito aqui, mas geralmente isso é como se fosse aquela hemorragia. Quando você compra uma escova de dente nova, você vai escovar, tem aquele sangramentozinho. Então, ó, aqui é um aspecto de hemorragia gengival por deficiência de vitamina C. Na parte ortopédica, o que é que vai implicar? Como eu tenho alteração de colágeno, eu tenho alteração vascular, eu tenho alteração na estrutura óssea, o que é que vai acontecer? Como eu vou ter muita lesão microvascular, o que é que vai acontecer? Vão se formar alguns hematomas, principalmente abaixo do periósteo. Lembram, né? Eu tenho aqui o osso, eu tenho uma membrana que recobre, chamado periósteo. E abaixo do periósteo, eu posso ter essas lesões vasculares, vai ocasionar hematoma. Esse hematoma, geralmente depósito de cálcio, ele vai ficar calcificado, vai ficar radiopaco a radiografia. E vai dar um aspecto de essas imagens em ghost, em fantasma, nos membros inferiores. Principalmente membros inferiores, mas pode ser qualquer parte. Geralmente é próximo ao joelho. E além desses hematomas calcificados, ó, olha, ó, olha aqui, ó, hematoma subperiosteal, as imagens em fantasma. Além disso, percebam que, como eu não tenho um colágeno bacana, olha como é que tá. Ó, olha essa tíbia aí, ó. Vê como ela está mais osteopênica, ela está uma densidade menor. Então, na radiografia, o que vai chamar a atenção é isso aí. Esses hematomas e essa osteopenia. Tratamento, já que é uma deficiência de um componente, então o tratamento é repor. Então, estabiliza o paciente se ele tiver com outras alterações clínicas e começa a fazer a ofertar a vitamina C. Geralmente, na população geral, a dose terapêutica 200 mg dia, em lactentes 25 mg dia. Então, assim, relativamente, tratamento fácil, o diagnóstico, o mais difícil é a suspeita. Como não é algo tão comum, então, quando você não vê muito, você acaba não suspeitando. Mas você vê que pela clínica, e quando eu tenho alteração óssea, fica mais fácil dar o diagnóstico. O tratamento é tranquilo. Então, vamos seguindo. Outra doença osteometabólica que diminui o estoque ósseo é osteoporose. Mas como vocês já tiveram aula de osteoporose no módulo passado, então que a gente vai pular. Vamos seguir para a próxima, que vai ser o raquitismo. Vamos lá. Então, raquitismo é uma incapacidade de mineralizar aquela matriz osteoide recém-formada, ou seja, nesse caso é um pouquinho contrário do escorbuto, que eu tenho uma matriz, mas eu não consigo mineralizar. Ou seja, eu vou ter o acúmulo daquele tecido osteoide, aquela matriz óssea recém-formada, e diminuição da resistência do osso, porque eu não consigo mineralizar.
Quais são as zonas que mais produzem osteoide? Que aí é onde você vai atentar. Já que a doença, ela, como é que ela faz? Ela tem uma incapacidade de mineralizar essa matriz, então, onde tem mais matriz, eu vou ter mais alteração. Então, onde é que tem mais essa produção de matriz? Placa fisária, fis de crescimento, vocês se lembram? O osso trabecular, recém-formado, e o osso cortical, recém-formado. Então, fise cortical e o esponjoso recém-formado é onde tem esse osteóide. Então, é aí que a doença vai ocorrer, onde ela vai mais chamar a atenção em termos ortopédicos. No adulto, eu chamo isso aí de osteomalácia. Lembra que eu ia falar junto, raquitismo, osteomalácia? Porque ele vai afetar essas duas zonas. Por quê? Porque na criança eu tenho uma placa fisária. No adulto eu não tenho. Então eu só tenho o osso trabecular e o osso cortical recém-formado. Então, só para gente, em termos de nomenclatura, raquitismo na criança, por quê? Porque eu vou ter alteração nesses três sítios. E no adulto, osteomalácia. Porque como eu não tenho placa fisária, eu só vou ter alteração no osso esponjoso e no cortical recém-formado. Então, praticamente, raquitismo e osteomalácia é a mesma coisa. Raquitismo na criança, osteomalácia no adulto. Raquitismo pega placa fisária, cortical e esponjoso. Osteomalácia, como é no adulto, não tem placa, então só osso esponjoso e osso cortical. Então, primeira coisa que eu quero que vocês diferenciem, raquitismo e osteomalácia, praticamente a mesma coisa, só a população que é acometida. Vamos passar aqui. Para a gente entender como é que é a fisiopatologia do raquitismo e o que é o raquitismo, como ocorre essa deficiência de mineralização, tem que entender o metabolismo da vitamina D, que é uma das principais causas de raquitismo, se não a mais fundamental, que é esse déficit na vitamina D. A gente sabe que existem duas formas de se obter vitamina D, que é através da produção na pele ou então da ingesta. Só que a gente geralmente não ingere a vitamina D já pronta para uso. A gente geralmente ingere o precursor, geralmente D3, D2. No fígado, ele sofre a primeira hidroxilização. Ixi, agora vai que no. Eita. Um hidrox, um OH. A primeira vai no fígado. Depois dessa primeira hidroxilização, o nome não vai não, mas vamos embora. Vai ter a segunda, que é no rim. Então, a partir daí, a de hidrox, vitamina D, que é ativa. Aí que ela vai agir tanto no osso como no intestino. São os principais sítios, mas não só aí. A vitamina D, ela vai aumentar a absorção de cálcio pelo o intestino e vai agir no feedback, tanto no osso como nas paratireoides, ali no PTH. Então, você vê que ela age sistemicamente. Você vê que a vitamina D e o cálcio eles estão amplamente agindo em sinergismo. Por isso, quando eu tenho deficiência de vitamina D, eu não vou ter cálcio para mineralizar a matriz. Então eu vou evoluir com raquitismo. Eles são reguladores dessa mineralização. A vitamina D, como eu já mencionei, ela é produzida na pele ou então ingerida. E uma das principais ações é atuar justamente nessa homeostase do cálcio. Tentar manter a calcemia junto com o paratormônio. Eles vão agir ali no feedback um com o outro para tentar manter aquela calcemia num platô. Quais são os principais sítios de ação da vitamina D? Intestino delgado, o que é que ele faz? A absorção de cálcio e fósforo. Então, quando eu tenho
aumento da vitamina D, eu vou ter um aumento da absorção. A vitamina D vai agir, como eu já tinha falado, nas paratireoides. O que é que ela faz? O PTH, o paratormônio, ele age, vamos exemplificar assim, ele age no osso, retira o osso, vamos dizer, para aumentar a calcemia do sangue. Então, assim, quando o cálcio do sangue está baixo, o paratormônio, ele vai agir, vai, digamos que, retirar estoque de cálcio do osso e botar para a corrente sanguínea. Então, a vitamina D, o que ele faz? Ela age na paratireoide para diminuir a produção pela paratireoide do PTH. Além disso, lembra que quem vai fazer a segunda hidroxilização da vitamina D é o rim. Então, ele age como feedback negativo no próprio rim. Ou seja, eu já tenho muita vitamina D. Então, ela mesmo age no rim para parar de fazer essa hidroxilização. Então, para a gente entender onde é que onde é que vai agir a vitamina D. Intestino, para fazer essa regularização da absorção do cálcio. Nas paratireoides, nessa produção do paratormônio e do PTH. No rim, fazendo feedback negativo dessa produção, dessa segunda hidroxilização. Então, com esses sítios de ação, eu vou ter essa regularização do cálcio a partir da vitamina D. O raquitismo, ele pode ter uma causa primária ou então uma causa secundária. Qual a diferença entre uma e outra? O primário é quando existe uma deficiência de vitamina D, ou seja, ou pela diminuição da ingesta, ou então o paciente não tá se expondo ao sol para ter essa produção. E isso é a principal causa de raquitismo carencial, quando eu não tenho essa ingesta ou então essa produção pela pele. Ou então eu posso ter um raquitismo, ou uma osteomalassa, secundária. Ou seja, eu tenho uma doença pré-existente e essa doença, eu estou ingerindo a vitamina D, eu estou me expondo ao sol, só que eu tenho uma doença que não me deixa ter a formativa da vitamina D. Por exemplo, no caso de uma doença renal. O paciente com doença renal não vai conseguir fazer aquela segunda hidroxilização. Então, eu não vou ter a vitamina D ativa. Então, tem causa primária e causa secundária por raquitismo. Qual é a clínica do paciente com raquitismo? Tem a fase aguda e a fase crônica, que é onde mais vai chegar esse paciente para a ortopedia. Na fase aguda, eu tenho aquele paciente com apatia, anemia, irritabilidade e espasmos musculares. É difícil dar esse diagnóstico na fase aguda, muito difícil. É uma clínica totalmente inespecífica. Geralmente é associada com esses sinais e sintomas decorrentes da alteração do cálcio. Já na fase crônica, que é onde vão ocorrer as deformidades osteoarticulares, e fica mais fácil, principalmente para o ortopedista, dar esse diagnóstico. As principais alterações, eu vou ter deformidade angular. Veja aqui, ó, os membros inferiores dessas crianças, todas com deformidade angular. No caso aqui, eu estou tendo um valgismo das três crianças. Outra alteração, você já deve ter visto em livros, que é o rosário raquítico. Você vê aqui, ó, como se fosse contas de um rosário aqui no tórax desse paciente. Então, são alterações bem características, deformidades bem exuberantes. Além disso, eu posso ter um espessamento articular, tanto do punho como do tornozelo, que é o chamado sinal de Marfan. Esse espessamento, como eu já falei, quando ocorre na região do tórax, ali na articulação condroesternal, é chamado de rosário raquítico.
Além de ter essa deformidade dos membros, tem deformidade na coluna, que pode levar a uma cifose. E, geralmente, quando esses pacientes, além de ter deficiência de vitamina D, tem também outras alterações nutricionais, e eles também evoluem com baixa estatura e atraso na formação dos dentes. Então, assim, você vê que na fase crônica são onde ocorrem as principais alterações ortopédicas, o diagnóstico ele fica um pouco mais fácil. Na fase aguda é muito difícil dar esse diagnóstico. Na radiografia, o que é que vai chamar a atenção? Ó, como eu falei, as deformidades, ó, já são deformidades bem acentuadas. As epífises, ó, você vê que existe um alargamento epifisário aqui, ó. Olha como essa fise está alargada. Além disso aqui, ó, eu tenho uma rarefação óssea, ó. Ó, como está rarefeito. E outro sinal já é mais difícil, mas é bem específico, que é essas linhas de Loser. Ó, tá vendo aqui como se fosse uma fratura? Ó. O que são essas linhas? Essas linhas de Loser? É também conhecida como pseudofratura de Milkman. Como é que ocorre isso? Isso nada mais é que aquela matriz osteoide não foi mineralizada. Geralmente ela é transversal, ó, aqui é o eixo do osso, ela é transversal, é esse eixo, e é semelhante a uma fratura. Então, uma coisa interessante é dar o diagnóstico diferencial com algum tipo de fratura. Alguns consideram como uma fratura patológica, não deixa de ser, né? Assim, não chega a ser uma fratura, porque é uma não mineralização da matriz. Então, como eu já tinha falado, na fase mais crônica já é bem mais tranquilo. Você vê que tem muita alteração, é um quadro bem florido, então é mais fácil dar esse diagnóstico. Então, uma vez suspeitado, clínica, imagem, o que é que a gente vai pedir do laboratório? Cálcio, lembrar que a vitamina D está implicado no metabolismo do cálcio, a própria vitamina D, já que eu tenho uma diminuição dela, então nada mais justo do que dosá-la. Diminuição, o fósforo, quando eu tenho uma diminuição, geralmente está diminuído. Quando eu tenho um aumento desse fósforo, geralmente ele fala a favor da osteodistrofia renal, ou seja, já uma lesão, um raquitismo secundário. Fosfatase alcalina, que ele é um exame que serve para ver o turnover ósseo, ou seja, aquela renovação. Quando eu tenho o osso sendo reabsorvido e osso sendo formado. Então, essa reabsorção e formação é chamada de turnover. Quando eu tenho o aumento dessa fosfatase alcalina, eu sei que está tendo a renovação desse osso mais rapidamente. PTH geralmente está aumentado, como eu falei. Quando eu tenho aumento da vitamina D, quando eu tenho aumento da vitamina D, o PTH ele tende a baixar. Quando a vitamina D ela está diminuída, o PTH aumenta para tentar compensar o cálcio sérico. Quando eu tenho o PTH baixo, lembrar de uma hipofosfatemia, que ele também age na regulação do paratormônio. Com quem que a gente deve ficar preocupado? Que é um grupo de risco para o raquitismo carencial. É muito parecido com o escorbuto. É aquela população carente que não tem acesso a uma dieta balanceada, grávidas e lactentes, pacientes idosos, baixa exposição solar. Hoje em dia, mais ainda, com esses. O pessoal fica muito em casa, não sai mais. Criança passa o dia em casa no computador, protetor solar fator 70. Pacientes com fator gastrointestinal que impede essa absorção, seja paciente que foi submetido a alguma cirurgia gastrointestinal
alguma alteração inflamatória crônica pode alterar essa absorção da vitamina D. E depois que a gente fez o diagnóstico, como é que vai ser o tratamento? Geralmente, nesse grupo de risco, a prevenção pode fazer com vitamina D 200 unidades e exposição solar leve, aquele solzinho de manhã, para evitar queimadura. No caso de já um raquitismo carencial, 1.500 a 5.000 unidades dia, via oral. Aí o período vai variar de 3 a 6 meses, o médico vai acompanhando, vai vendo se aquela clínica vai melhorar. Ou então pode fazer uma dose já bem maior, dose única, IM. Geralmente eu prefiro fazer via oral e acompanhando. Já nos casos crônicos, que é mais fácil dar o diagnóstico, você vê que já tem muita alteração de eixo, de função. Então, assim, é nesse caso que o ortopedista pode intervir com cirurgias para realinhar o membro e a fisioterapia, tanto pré como pós-operatória. Então, assim, falando em raquitismo, lembrar, principal causa, provavelmente, vitamina D. Mas lembrar que existe o primário e o secundário. Eu posso ter vitamina D, mas eu não consigo, eu tenho alguma insuficiência renal, insuficiência hepática, eu não consigo fazer essa hidroxilar, essa vitamina, não consigo ter a formativa. Geralmente é isso aí, é carencial, falta mesmo vitamina D, mas lembrar que existem outras causas. Deu o diagnóstico, fase aguda, um pouquinho mais difícil dar o diagnóstico, fase crônica, aquelas alterações ficou um pouquinho mais fácil. Só voltando aqui. E o tratamento, prevenção naquele grupo de risco e quando se dá o diagnóstico da carencial, pode ser ou dose via oral diária ou dose única. Então vamos para o próximo. Hiperparatireoidismo. Aqui também vai lembrar um pouco a questão do raquitismo, só que aqui o eixo vai ser outro. Sempre o eixo, você vai ver que o cálcio vai estar envolvido, só que vai ser outro mecanismo de homeostase do cálcio. Nesse caso, vai ser o mecanismo do PTH, paratormônio, secretado pelas paratireoides, são aquelas 4 glândulas que ficam ali na região posterior da tireoide. E como é que esse metabolismo ocorre? O PTH, ele pode agir no osso, como eu já tinha mencionado ali no raquitismo. O que é que ele faz? Se eu tenho o cálcio no sangue baixa, a mãe paratireoide vai reconhecer, vai liberar PTH, o PTH vai agir no osso para reabsorver aquele cálcio do osso, para aumentar o cálcio no sangue. Só que tem um problema quando eu tenho esse hiperparatireoidismo. Por quê? Quando eu tenho o aumento do cálcio, ele não vai provocar essa diminuição do PTH. E ainda pode ser pior. Além disso, além de eu já ter o cálcio alto, eu posso ter um aumento desse PTH. Então, o que é que vai acontecer quando eu já tenho muito cálcio no sangue? E ainda vou ter mais PTH, vou reabsorver mais cálcio ainda do osso e vou aumentar mais ainda a sintomatologia. Semelhante ao raquitismo, eu posso ter um hiperpara primário e hiperpara secundário. Tranquilo? Então, além de ele agir no osso, onde é que ele vai... onde é que o paratormônio ainda age? Se a gente observar aqui na figura, ele ainda pode agir nos rins e no próprio intestino. Tudo isso regularizando, fazendo o equilíbrio da absorção ou da excreção do cálcio. Então, para ficar fácil decorar, qual a principal função do paratormônio? Aumentar o cálcio do sangue. Então, ele vai agir, seja diminuindo a excreção
pelo rim do cálcio, seja aumentando a absorção do intestino no cálcio, ou seja, que aí é onde tem mais propriedade para a gente, ortopedista, que é agir no osso, que é, digamos, destruindo o osso para aumentar esse cálcio no sangue. Mas lembrar que não é só no osso que ele age, vai agir tanto no rim como no intestino. Um dado estatístico interessante que, quando você tem uma hipercalcemia, o paciente está lá com hipercalcemia, pode ir atrás que geralmente a causa mais comum é um hiperparatireoidismo primário. Geralmente é mais comum em pacientes acima dos 40 anos e em mulheres 3 vezes mais comum do que em homens. Na pós-menopausa, a incidência do hiperpara só perde para o diabetes, né? E para as doenças da tireoide, em termos de doenças osteometabólicas. Osteometabólicas não, doenças metabólicas, digamos assim. Você vê como é uma incidência relativamente até que alta. E 80% do hiperpara geralmente é isso aqui, é por conta de um adenoma benigno solitário nas paratireoides. Quando isso acometer em pacientes jovens, lembrar das doenças endócrinas múltiplas, das NENs. Então, fez exame por qualquer outro motivo, cálcio alto, lembrar de hiperpara. Mais comum, mulheres acima dos 40 anos. Geralmente, como é que é a clínica? Assim como o raquitismo, na fase aguda, eu vou ter mais uma clínica relacionada ao próprio cálcio. No caso aqui, eu vou ter uma relacionada à hipercalcemia. Só que quase metade desses pacientes com hiperparatireoidismo, eles são assintomáticos. Quando eles apresentam sintomas, pode ser mal-estar, sede, poliúria, anorexia, tremores, dores musculares e fraqueza generalizada, ou seja, relacionados mesmo com a sintomatologia decorrente da hipercalcemia. Pode também afetar o sistema nervoso central, atuando em quadros depressivos, ansiedade e até diminuição do cognitivo do paciente. A clínica, como age no metabolismo do cálcio, o que é que a gente pode esperar? Nefrolitise, arritmias, osteoporose, como eu falei, isso é importante para a gente, que ele vai agir no osso, reabsorvendo o cálcio do osso. Dedo em baqueta, geralmente isso aqui vocês já devem ter visto em alguma alteração pulmonar, paciente com alteração cardíaca, até alteração hepática, mas também no hiperpara, já um pouco mais crônico, pode ocorrer esse dedo em baqueta, geralmente pelaquela reabsorção nas falanges distais. E pra gente é terrível, que são as fraturas patológicas. O PTH reabsorveu tanto o osso que o osso vai ficar com osteoporose e sofrer fratura. O que a gente vai ver na radiografia? Primeira coisa, osteite fibrosa cística, que é o quê? Que é, como eu tinha falado, lembra daquele aumento do metabolismo ósseo, aumento da reabsorção e aumento da neoformação, ou seja, aumento da renovação, do turnover. O nome disso é osteite fibrosa cística. Aqui a gente pode observar que existe um aumento da reabsorção superosteal nas falanges. Você vê que a falange era para ser assim, como eu tenho esse aumento dessa reabsorção. Aqui, Opa, deixa eu melhorar aqui. Eita. E aqui é a causa do dedo em baqueta, Ele reabsorve e o dedo fica mais globoso. Vou apagar. O que mais que eu posso ver na radiografia? Já mencionei essa erosão subperosteal. Crânio. Sal em pimenta, também decorrente desse aumento do turnover. Eu vou reabsorvendo, vou formando, reabsorvendo e formando, até que o crânio fica com esse aspecto aqui,
todo pontilhado. Muitos dizem que isso é parecido com se eu pegasse um prato e colocar sal e pimenta. Você vê que tá todo pontilhado, ó, todo pontilhadozinho. Isso é decorrente a esse turnover. PTH sobe, reabsorve osso. Deu uma diminuidazinha, forma de novo. Reabsorve, vai formando. Deixa eu apagar os pontilhinhos aqui. Opa. Apagando os pontinhos. Vamos lá. Outra coisa que dá para ver na radiografia. Já vimos essa falange, sal e pimenta. Entendemos mais ou menos como é esse turnover, né? Eu absorvo, formo, fica deformado. Outra coisa que eu posso ver. Vértebra em camisa de rugby. Para quem não conhece, rugby, aquele esporte semelhante ao futebol americano. Só que no rugby eu não posso arremessar a bola para frente. Sempre aqui só tem do jogo mesmo. Sempre para trás da linha da minha linha dos meus companheiros. Só tem nada a ver com a aula, mas geralmente no rugby eles usam essas camisas listradas. E quando eu vou fazer uma radiografia, olha só como fica as vértebras. Como se fossem verdadeiras listras. Então, o cara chegou e achou parecido com as camisas dos jogadores de rugby. E você sabe como é, né? O cara botou e pegou. Então, é outro sinal. São as vértebras em camisas de rugby. E o outro que a gente já viu na aula de tumor, principalmente em lesões na parte de tumor, na aula de tumor benigno e pseudotumorais, a gente viu o tumor marrom, que é aquele tumor que faz diagnóstico diferencial com cistose aneurismático e com tumor de célula gigante, que nada mais é do que um osteoclastoma. São vários osteoclastos malucos reabsorvendo aí. Ele é muito comum nesses pacientes, digamos muito comum não, mas é relativamente comum nesses pacientes com hiperparatiroidismo e pode acometer qualquer região. Ó, você vê aqui paciente na face e outro aqui na região do punho. Outra coisa que podemos usar na propedêutica desse paciente com suspeita de hiperparatiroidismo, densitometria. Como eu tenho esse turnover decorrente da ostite fibrosa cística, eu vou ter reabsorção, formação. Então, eu consigo ver como está essa questão do balanço, quem está ganhando, se é a formação ou a reabsorção. Então, com a densitometria, eu consigo ver esse grau de perda de massa óssea. Outra coisa importantíssima, lembra que a gente falou que cerca de 80% ou mais é decorrente a um adenoma? Então, nada mais justo, ultrassom cervical, diagnosticar o adenoma. No laboratório, o que é que a função do PTH? Tentar manter o cálcio estável no sangue. Então, o que ele vai fazer? Como eu tenho muito PTH, vai aumentar o cálcio, vou ter muito PTH, o fósforo está baixo. Fosfatase alcalina é um exame laboratorial, como eu já tinha mencionado no raquitismo, que ele dá mais ou menos uma noção de como está o turnover ósseo. Se eu tenho um turnover aumentado, então eu vou ter um aumento da fosfatase alcalina. E eu posso ter uma calciúria e levar aquela nefrolitise. Tratamento. Depois do diagnóstico, lembrar, 80% geralmente é adenoma. Então, o tratamento ressecou o adenoma, no caso sintomáticos, beleza, tá tratado. Quando é que você vai intervir nos pacientes que estão assintomáticos? Isso aí é um pouco controverso, mas tem algumas coisas que você pode fazer. Paciente assintomático, mas tem um adenoma. Então, eu posso intervir quando eu tenho o quê? Cálcio.
1 grama por decilitro acima dos valores normais de referência, calciúria acima de 400 miligramas no exame de 24 horas, aumento do clearance creatinina em 30%, um T-score na densitometria abaixo de 2,5, ou seja, osteoporose, e uma idade abaixo de 50 anos, ou seja, pacientes jovens. Então, eu tenho um paciente com o cálcio, mesmo assintomático, cálcio alto, calciúria alta, aumento do clearance, osteoporose e jovem, então eu já penso em cirurgia mesmo sem a sintomatologia. Então, tranquilo. Então, vamos dar uma paradinha aqui e na segunda parte a gente volta com as outras doenças genéticas osteometabólicas para a gente encerrar. Beleza?